Sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um curta-metragem de 11 minutos que está no canal Adult Swim. Ele deixou muita gente se perguntando, tá, mas que porra é essa que eu tô assistindo? Bom, primeiramente eu vou explicar um pouquinho para você entender do This House Has People in It. É um curta-metragem dirigido pelo Alan Resnick, que está no canal Adult Swim. Provavelmente vai estar o link aqui na descrição. Assista, tenha suas primeiras impressões e depois vê se o que eu vou falar aqui tem noção ou não. Primeiramente, a fonte da onde eu estou tirando essas informações da análise está no canal Nightmind, que é um canal de um cara que ele fez uma decupagem, digamos assim, desse curta, porque ele viu, né, muito do material das 4 horas. Então ele fez um vídeo de 1h30, 1h40. Ele tá em inglês, mas você pode ativar as legendas automáticas que você vai entender. Se você entender inglês, você entende também. Se não, você vem aqui que eu vou resumir basicamente o que ele explicou e dar também o que eu entendi do curta. Vamos lá. Bom, primeiramente, a gente vê nos primeiros momentos desse curta uma família que a filha tá deitada no chão, imóvel, a gente não entende muito. Os pais estão conversando supostamente sobre uma viagem para a África do Sul. E o que mais chama atenção é que os pais não prestam muita atenção no porquê que a filha tá no chão estatalada e ninguém tá nem aí. Na sala dessa família a gente tem uma fita e arrumação de festa como se fosse aniversário do menino, só que ninguém tá dando muita importância para esse garoto. E aí vem vindo várias coisas, várias cenas que são meio esquisitas, mas a partir de agora eu vou explicar certinho, baseado também nesse vídeo no canal, né, do Nightmind, o que mais ou menos está se passando com essa família. Primeiramente, uma das cenas que a avó aparece na sala, a gente vê um comercial de um homem mexendo com esculturas de argila. E aí a gente fica se pensando, tá, mas que merda é essa? Por que essa senhora tá assistindo um comercial de cerâmica de argila? Esse cara, ele tem um site. Nesse site ele explica os benefícios da argila, ele vende alguns produtos. E uma das coisas já vem com esse cara porque ele fala que a argila é um dos principais pontos que ajuda você a se curar ou se proteger da doença de Lynch. E aí você vem e me fala, o que é essa doença de Lynch? Bem, nas pesquisas que eu fiz, a doença se chama doença de Lynch, que é uma doença autossomática dominante. Aí você fala assim, tá, mas que merda é essa? Bem, essa doença autossomática dominante, ela é passada geneticamente, de pais para filhos. E é uma doença que é hereditária, que ela tem uma predisposição a um câncer. É uma doença genética, então assim, você não consegue pegar ela pelo ar, pela gripe, nem nada desse tipo. E é aqui que as coisas vão ficando meio esquisitas com esse ex-presidiário, porque ele começa a passar essa coisa de que a argila pode curar a doença de Lynch, né, que é chamada aqui no filme. Ou melhor, se você não tem essa doença e você mexe com argila, você tem contato com a argila, você consegue se prevenir e ficar quase que imune a essa doença. E a partir desse momento aí você fala assim, tá, mas o que isso tem a ver com o filme? Vamos lá. A Madison, que é aquela garota que estava estatalada lá no chão na cozinha, ela é a filha do casal. Na verdade, tem uma coisa aqui. Eu vou tentar explicar essa família. A Madison, ela é enteada do Tom. O Tom, ele é pai do Jackson. O Tom se casou com a Anne. A Anne, ela é a mãe da Madison, ou seja, é uma emboleira. O Tom foi se mudar para casa
da Amber. Aí, nesses dois, eles tiveram o bebê, que é aquela criança que a gente vê caminhando no jardim e sumindo. Ele é filho da junção dos dois já. Um pouquinho mais pra frente, a gente vê lá fora passando um reflexo como se fosse uma espécie de Sonic. O que bexiga é esse Sonic? Bem, esse suposto Sonic é o Boomy. O Boomy é o gato que o Jackson desenha naquelas folhas de papel. E meio que o Jackson, ele é basicamente aficionado no Boomy, o desenho favorito do garoto, e o garoto tem ele como se fosse um herói para ele. Só que uma coisa estranha acompanha o Boomy. O Boomy, ele come lixo. E a gente não tem muita noção do porquê que o Boomy come lixo. A gente só vê nessas 4 horas de filme, ele teve acesso a uma das câmeras pegando o Boomy, uma pessoa, uma criatura, comendo lixo, correndo entre as ruas e comendo esse lixo. E ninguém estava entendendo nada. Outra coisa meio esquisita é que a família só come pizza. Até aí, é uma alimentação não muito balanceada? Mas o que é mais esquisito vem pra frente. A gente descobre que essa suposta pizza que a família come é pizza de argila. E sempre eles comem essa pizza de argila. É o único alimento que essa família come. E aí, a gente já começa a ver que essa família já não é muito normal. Outra coisa é que esse vício de comer argila veio supostamente de uma mania que estava caindo na boca do povo na África do Sul entre as mulheres, que é comer argila para poder ficar com a pele melhor, para desintoxicar o corpo, para ter a pele mais bonita. E aí o Tom, lá no vídeo de 11 minutos, ele já comenta que ele queria ir para África do Sul, que ele é muito fissurado pela África, e a gente já começa a ficar assim, tá, será que essa coisa da família só comer argila já vem dessa tendência, dessa obsessão do Tom pela África do Sul? Outra coisa, outro ponto que é muito interessante é que ter a doença de Lynx pode fazer a pessoa ficar super desenvolvida. Aí você fala pra mim, nossa, mas você ter essa doença faz com que você vire o Superman? Não é bem isso. Essa doença aqui nesse curta, meio que ela melhora a capacidade de raciocínio. E aí você vai ficar se pensando, ué, como assim? Por exemplo, em uma desses pontos dessas 4 horas de filme, a gente vê que o Tom, ele não cantava bem. Mas do nada, ele começou a ser um cantor primoroso e começou a ser extremamente bom em cantar. E a gente fica se perguntando, nossa, mas que coisa esquisita. Outra coisa é que o Jackson fica muito inteligente. Essa criança começa a ter um raciocínio muito mais aprimorado que até os próprios pais, sendo que ele é uma criança muito nova. E aí a gente vê que talvez esse possa ser um ponto de que eles possam ter a doença de Lynx. Lembra que a família só comia pizza de argila? Então, eles comiam essa pizza porque o Tom queria prevenir de pegar a doença de Lynx. Era o maior medo que a família contraísse essa doença e que ele mesmo pegasse. E então ele comia essas pizzas para prevenir, só que mesmo assim o Tom contrai a doença de Lynx e ele fica paranoico com isso. A partir disso tem até um trecho desses trechos das 4 horas que mostra o Tom pegando essa pizza, cuspindo na pizza, jogando lá pra fora, e ele já tava meio torto, como se já estivesse apresentando sintomas da doença. É meio esquisito o que acontece, né? Mas basicamente, quando ele joga essa pizza pra fora, é como se ele estivesse querendo alimentar o Boomy. Outra coisa que é meio perturbadora é que lembra que tinha aquela criatura do Boomy correndo lá? Pois bem, a criatura era o Tom vestido numa fantasia de Boomy. Ele queria impressionar, ser a figura principal de orgulho do Jackson, do filho dele. Então, por conta disso, ele se vestia de Boomy, porque o filho dele tinha admiração pela criatura. E aí, ele corria pelas ruas comendo lixo, porque ele queria comer outras coisas, mas como só a argila prevenia que a pessoa não pegasse a Lynx,
Então ele começou a querer comer outras coisas para poder se alimentar, mas ele ficava com culpa de achar que ia pegar a doença e voltava para a argila. Na verdade, o Tom não tinha a doença. Na verdade, a única pessoa que propensamente tinha era a Madison. E aí a gente vê o que provavelmente aconteceu, porque a Madison estava jogada no chão daquela forma, porque ela já estava tomada pela preocupação de ter contraído essa doença de Lynch. Então foi tanto pro psicológico da menina que ela praticamente sucumbiu no medo de estar contaminada. Tanto que tem alguns e-mails que aparecem nessas 4 horas que mostra que ela fez os exames e que estava tudo certo, teve uns probleminhas ou outro em alguns outros exames, só que mesmo assim a menina tomou pra ela que ela estava com a doença de Lynch e se acabou, a menina ficou derrotada no chão. A tal da criatura rosa, essa criatura rosa, ela aparece vagamente nas câmeras de segurança nesses 11 minutos, mas ela aparece mais nas 4 horas, né? Nos cortes das 4 horas. Essa criatura rosa, ela às vezes chega no quarto do casal, fica assombrando o Tom e a Em. Os dois ficam preocupadíssimos do que é essa criatura e só eles veem essa criatura. Essa criatura, na verdade, é a representação que eles criaram na cabeça deles do medo de contrair a doença de Lynch. Então essa criatura rosa não é nada mais, nada menos do que um medo daqueles pais, ou melhor, daquela família que fica assombrando eles. Então aquela criatura fica a todo momento indo atrás deles, mas só eles vêm. Então é literalmente a personificação do medo deles. Mas aí vem o plot twist final na coletânea dessas 4 horas, né? Segundo o final das análises do Nightmind, a doença de Lynch não existe, essa família não tem a doença de Lynch e literalmente tudo o que aconteceu é uma paranoica do Tom, da Em, do Jackson, da Madison e até da vovó de terem a doença, de pegarem essa doença. Do tanto que aquele cara do presídio fica falando, besuntando na cabeça deles para poder vender produto, para poder ficar rico, que eles pegaram isso para eles e ficaram paranoicos. Então tudo aquilo que acontece é literalmente uma paranoia da família em contrair a doença de Lynch. Mas é meio meio estranho, porque essa família nesse universo, de tanto que aquele ex-presidiário falou pro pessoal dessa doença de Lynch, todo mundo achou que era uma doença contaminante, mas na verdade é uma doença passada geneticamente, ou seja, se a pessoa não é predisposta geneticamente, não tem como ela contrair a Lynch. Gente, eu vou ficando por aqui. Essa é basicamente uma explicação do curta-metragem, né? Obviamente que tem alguns bocados de pontuações aqui, ó, que eu coloquei de uma análise pessoal, mas como o vídeo vai ficar gigantesco, então eu preferi só dar uma explicada no curta, porque muita gente fica muito perdido. Obviamente que isso são tudo informações do Nightmind, baseado também em alguma das várias reflexões que eu fiz sobre o próprio curta-metragem. Pode ser que muita gente tenha suas próprias reflexões e análises do curta. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aí o que você já assistiu This House Has People in It, o que você achou? Você achou bacana? Você achou uma viagem muito louca? Eu vou ficando por aqui. Até mais.